Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa aula ao vivo, para eu poder discutir com vocês, para a gente ver quais são suas dúvidas em relação à matéria agora de economia política, principalmente nos pontos que a gente abordou nas últimas aulas. Eu vou apresentar minha tela aqui para a gente conversar, tá bom? Aqui. Aí. Então, a gente conversou nas últimas aulas sobre a questão da relação do homem e do trabalho, do meio ambiente, da natureza. O que a gente comentou bastante? Que o homem depende da natureza para sobreviver e tirar as matérias-primas necessárias para a sua produção, mas nada disso adiantaria se não fosse inerente à mão de obra do homem. Então, a gente basicamente viu isso e a necessidade da intervenção do homem, do trabalho manual do homem, para que isso tudo se transforme, certo? Então, era necessário que a gente precisa da natureza, depende da natureza que oferece a matéria-prima, para que isso seja transformado em produtos, para que esses produtos sejam vendidos e que sejam necessários à sociedade. Então, o homem que está inserido na sociedade, basicamente, ele necessita dessa cadeia de suprimentos, vamos se dizer, para que ele possa sobreviver. Então, o que a gente viu até agora foi que o valor trabalho, a atividade do homem em trabalhar foi muito exaltada. Foi até então muito importante essa questão do trabalho e da transformação de tudo através do trabalho do homem. A gente viu também que a questão do valor trabalho, certo? Que era a questão em que o homem deveria receber por aquilo que ele estava fazendo. Então, a gente viu bastante essa parte que Marx fala muito sobre isso, e que ele exalta em todos os seus estudos sobre isso, e tem até a questão da crítica, né, que a gente comentou, da crítica sobre a sociedade em si que estava lá, e sobre a economia política da época, né, e os trabalhos de Marx se tornou base para muitos outros trabalhos, no que se fala na questão do valor trabalho, de que o homem deveria receber o adequado por aquilo que ele está trabalhando, e que a gente viu muito que ele falava que a burguesia sugava muito o homem, né, o trabalhador. Então, ele gerava muito lucro, muita renda, gerava muita riqueza com o trabalho, e não, vamos dizer, voltava para o trabalhador isso. Então, até então que a gente viu foi essa questão de que para que se exista uma sociedade e para que essa sociedade sobreviva e o homem estar presente nessa sociedade, o homem que eu digo são as pessoas envolvidas nela, era necessário ter o trabalho, ter a mão de obra dela. A partir desse ponto, hoje a gente vai finalizar meio que essa questão do homem que está inserido na sociedade, de ter a natureza e o meio ambiente onde vive para transformar tudo isso e poder gerar produtos, isso vai reduzindo cada vez mais. Então, por isso que se diz que o trabalho e o valor que a gente comentou até agora, isso tudo teve um fim. Então, teve um fim da sociedade de trabalho. Então, essa visão que é muito voltada para o trabalho, para o valor inserido no trabalho, e da necessidade de se exaltar isso dentro da economia política, vai diminuindo, porque a gente vai ver as revoluções tecnológicas, que o tempo mudando, que as coisas estão passando, e não se vê tão necessário essa intervenção manual do homem, ok? E só voltando aqui, isso que eu dar um resumo do que eu estou conversando com vocês, que desde a constituição das primeiras sociedades e o surgimento das primeiras civilizações, foi observado a existência de uma intensa e nem sempre equilibrada relação entre a sociedade e a natureza. Então, a gente percebeu que desde sempre existiu que a sociedade dependia da natureza, que tinha esse equilíbrio entre ela. Essa relação diz respeito às formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural e utilizam-se desse para o seu desenvolvimento. Então, para que ela pudesse desenvolver essa sociedade, essas pessoas inseridas, ela precisava da natureza, precisava da base natural para poder desenvolver, para poder crescer.
E, além do mais, diz respeito também à forma pelo qual as composições naturais, os seres vivos, relevo, clima, os recursos naturais, vão interferir nas dinâmicas sociais. Então, o que a gente viu? A gente viu muita coisa falando que a natureza interfere, sim, na dinâmica social e o homem dependia dela para sua sobrevivência. E quando a gente fala na base econômica disso tudo, vem a questão do trabalho. Então, na base econômica vai estar o trabalho. E é dele que se torna possível a produção de qualquer bem, criando os valores que constituem a riqueza social. Então, o trabalho é indispensável para a compreensão da atividade econômica e faz referência ao próprio modo de ser do homem e da sociedade. Então, a gente nota que dessa primeira parte que falou bastante do meio ambiente, da natureza e da necessidade do homem ter tudo isso, a gente pulou para a parte da questão que o trabalho é indispensável para a sociedade, para essa compreensão, para o desenvolvimento do homem. A gente viu isso também na outra aula, que para o homem se desenvolver é necessário o trabalho, ok? Aí a gente já entra nessa segunda parte, que essa argumentação que foi constituída aqui até esse momento, esse conjunto necessário de ideias, foram necessárias ter para que a economia política ela não se perca na história, sem o qual o pensamento pode ser vitimado pela naturalização das relações sociais. Então, esse estudo foi necessário para servir de base para todo o estudo da economia política. Então, foi-se necessário entender, porque até no momento, na época que se estudava tudo aquilo, essa relação era muito clara, era muito destacada. Então, foi-se necessário para a gente criar uma base para que a gente pudesse estudar melhor a economia política. Mas ainda, consideramos que uma clara concepção do que são a sociedade e os homens, sua relação com a natureza e sua especificidade de um ser social. É um pressuposto obrigatório para compreender que a economia política é essencialmente uma teoria social. Então, a gente precisou entender a sociedade, precisou entender o homem, como que ele se fundou, para a gente analisar essa teoria social. Por quê? Porque quando a gente estuda economia, nós também temos que pensar na parte social. E a economia política volta um pouco para isso. Então, essas bases que a gente analisou até agora foi a constituição de um ser social, do homem dentro da sociedade, para que a gente pudesse analisar essa teoria social, que seria a economia política. Então, note que o quê? Que o valor de uma mercadoria ou a quantidade de qualquer outra pelo qual pode ser trocada depende da quantidade relativa de trabalho necessário para sua produção. Então, Ricardo, em 1982, volta novamente a mencionar que mesmo que quando você vende uma mercadoria ou quando você está desenvolvendo um produto ou a quantidade dele, depende sim de uma mão de obra, vamos dizer, de um trabalho envolvido para a sua produção. Em resumo, essa teoria sustenta que o valor resulta exclusivamente do trabalho. Então, note-se que o quê? Vamos novamente no exemplo da caneta. Então, se a gente pegar uma caneta, a gente vai perceber que o valor dela, que o preço dessa caneta, por exemplo, ele vai depender somente do trabalho inserido nela. Então, essa teoria está dizendo que o quê? Que para produzir essa caneta, o preço, o valor que eu vou considerar nela, é só a mão de obra inserida, o trabalho inserido nela. E, obviamente, nem tudo que é valioso para uma sociedade resulta no trabalho. Então, nem tudo que se tem valor, nem tudo aquilo que presta valor resulta do trabalho. E da mesma forma, se a gente for analisar uma caneta e o valor inserido dela, a gente não pode exclusivamente considerar o trabalho como o valor principal inserido nela. Aqui a gente teve outros exemplos. Por exemplo, os elementos naturais, novamente, sem quais a vida seria impossível. Então, seria um outro tipo de, vamos dizer, de produto que é valioso e que sem o qual, se ele não existisse, seria impossível a vida e que a gente não pode dizer que o trabalho determina o valor dele. Os interesses dos economistas políticos dirigiam-se para a compreensão da riqueza social, tal como ela se apresentava na nascente da sociedade burguesa. Então, naquele momento, a gente lembra nas aulas de histórias que vocês tiveram, que a sociedade burguesa ela não queria perder seu posto dentro da sociedade. Então, ela queria se manter no topo, queria se manter, perpetuar, vamos dizer, no poder,
enquanto as outras classes trabalhavam para ela. Então, nesse momento, quando se começou a estudar esse sentido, notou-se que o trabalho era muito importante para que eles estivessem no poder, entendeu? Basicamente, para que a sociedade burguesa continuasse crescendo, se ascendendo, era necessário de pessoas trabalhando para ela. Então, por isso que se estabelecia muito valor trabalho em cima das atividades que geraria lucro, que geraria valor naquele momento. Então, a partir das formulações dos clássicos, nomeadamente Ricardo e Marx, estabeleceu essas bases teóricas para a compreensão adequada do valor. Estudando cuidadosamente a produção das mercadorias na sociedade capitalistas, eles observaram que o valor delas é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção, entendendo-se como tempo de trabalho socialmente necessário, seria aquele requerido para produzir um valor de qualquer uso de bem, nas condições dadas de produção socialmente normal e com grau social médio de habilidade e intensidade de trabalho. Então, eles começaram a entender que, naquele momento, o valor de produção, a base teórica da economia política que a gente pode mencionar, novamente, seria isso, a quantidade de trabalho social incluída dentro de um produto que determinaria o valor dele. Por quê? Dada a sociedade burguesa. Então, para que quebrasse esse vínculo, ou que quebrasse essa cadeia de que a burguesia continuaria se ascendendo e as pessoas continuariam trabalhando para ela, era necessário destacar, mostrar com muita intensidade que os produtos consumidos e vendidos e que geraria riqueza para essa burguesia era de mão de obra de trabalho, que vinha do trabalho da população, das pessoas. Então, que se formulou a lei do valor trabalho, que foi uma das leis mais fundamentais que impera na nossa sociedade. É o quanto de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso e que determina a grandeza do seu valor. O valor das mercadorias impressos em termos monetários é o seu preço. Mas a expressão aparente do valor não pode ser confundida com o próprio valor. Nem sempre há coincidência entre valor e preço. Então, note que eles diferenciam bem o preço do valor. Então, eles colocam o valor inserido como se fosse, por exemplo, aquilo que agrega valor ao produto, que vai deixar o produto mais caro como preço. Então, por isso que um não pode ser confundido com o outro, mas um está contido no outro. Porque é necessário ter valor um produto para que eu possa cobrar um preço adequado em cima dele, correto? Então, a relação entre trabalho e valor, que o primeiro, que é o trabalho, constitui, no caso, a riqueza social, que vai ser a fonte primária do segundo ponto, que é o valor. Então, a riqueza social é o que gera o valor dentro dessa relação de trabalho e valor. Então, a teoria do valor-trabalho começou a ser abandonada pelo pensamento que se contenta com a análise superficial da dinâmica econômica e social da nossa sociedade. Então, com o tempo, essa teoria começou a ser abandonada porque a gente começou a destacar mais esse tipo de preço do produto nesse conceito. Então, por exemplo, tudo bem que o valor, que o trabalho atribui o valor às mercadorias, mas existem outros pontos que vai agregar mais valor no meu produto e que eu posso vender um preço mais caro. Então, que eu posso gerar mais lucro e mais riqueza para uma sociedade, não só destacando o valor trabalho inserido, ok? Então, a própria centralidade do trabalho, ela foi sendo posta em questão por algumas correntes. Então, a partir da constatação estatística de dois fenômenos de muita visibilidade desde os anos 80 do século passado. Que, primeiro, é a redução dos contingentes dos trabalhadores alocados na produção de bens materiais. Ou seja, o que começou a perceber que teve esse fim da questão da sociedade do trabalho, que foi finalizando? Porque começou a reduzir o número de trabalhadores numa produção, por exemplo. Existem, sim, a quantidade de pessoas, mas essas pessoas teve que se aprimorar com o passar do tempo. Porque elas precisavam aprender novos ofícios, novas ferramentas para determinar o seu trabalho. Então, na empresa de caneta, novamente, não é a pessoa que produz a caneta manual. Existe esse tipo de trabalho? Existe.
Mas na produção em série, que é o que gera lucro para uma sociedade, que agrega valor, o trabalhador precisa compreender a máquina, precisa conhecer, como que eu digo? Ter um conhecimento melhor para operar uma máquina para produzir mais. Então, teve a redução de trabalhadores nas linhas de produção alocados e teve um desenvolvimento, vamos se dizer, dessa linha de produção tecnologicamente falando. E o crescente desemprego que afetou praticamente todas as sociedades capitalistas contemporâneas. Então, a gente começou a perceber que as pessoas ficaram desempregadas. Então, se as pessoas estão desempregadas, quer dizer que o valor inserido do produto não é determinado pelo trabalho, certo? Porque senão estava todo mundo trabalhando. Estava todo mundo empregado, seria cada vez mais mão de obra do homem inserido nela, e não teria esse crescente desemprego que a gente vê em determinadas épocas, em determinadas situações que são maiores ou são menores. Então, o crescente desemprego vai afetando, sim, a sociedade capitalista, porque começa a perceber que o trabalho em si não é o principal ponto de valor dentro da produção. Então, os teóricos de posições diversas sustentam, propondo soluções analíticas muito diferentes, que o trabalho já não se constitui mais como o eixo a partir do qual se organizava a vida social. Então, começa a ter essa percepção que dentro de uma sociedade, o que antes era valorizado, o que antes era buscado pelos autores, por Marx, por Ricardo, o que era buscado por eles, já não é da mesma forma mais. Então, a forma que a sociedade for se organizando não foi baseada em cima do valor trabalho, da teoria valor trabalho. Então, tornou-se frequente o discurso acerca do fim do trabalho ou do fim da sociedade de trabalho, assim como a referência à sociedade ou à economia do conhecimento. Discurso geralmente associado a várias ideologias ditas pós-modernas. Por quê? Porque as pessoas precisavam adquirir conhecimento, adquirir habilidades que até então não eram necessárias para que ela tivesse dentro do mercado de trabalho. Então, perdeu-se sim essa questão de que o trabalho era necessário para atribuir o valor a alguma mercadoria. Então, mudou-se. Então, como se fosse dois períodos de tempo. Então, teve o fim da sociedade do trabalho, essa sociedade que valorizava-se muito o trabalho, para que houvesse uma outra sociedade, como se fosse o nascimento de uma nova geração, de uma nova sociedade, onde veio-se a sociedade do conhecimento ou a economia do conhecimento. Então, note que, a partir de um certo período que foi crescente o desenvolvimento tecnológico, também mudou-se a forma como a sociedade começou a se comportar frente a algumas teorias que se arrastavam ao longo do tempo. Então, esses dois fenômenos, que é a redução da demanda de trabalhadores para a produção de bens materiais e o desemprego crescentes, são perfeitamente compreensíveis quando se considera a dinâmica essencial da sociedade capitalista. E, devidamente analisados, não autorizam a desconsideração da centralidade do trabalho. Então, como foi crescendo cada vez mais a sociedade capitalista, foi se tirando essa centralidade do trabalho, essa pressão de que a teoria do valor trabalho era necessária e era importante, que era mais utilizada. Então, nesse período, foi se percebendo que essa centralidade do trabalho não era tão importante e não levaria ao desenvolvimento da economia. Então, tipo assim, o que a gente pode pensar? Que se uma pessoa consegue produzir uma caneta em 2 horas, Adam Smith, né? Em 2 horas, uma linha de produção com máquinas, com pessoas com habilidades, produziriam mais canetas e mais rápido, maior quantidade, em escala. Então, descentralizou um pouco essa visão do trabalho para que aumentasse a riqueza dos países, né? As riquezas das nações. A redução do contingente de trabalhadores explica-se pelo formidável desenvolvimento das forças produtivas contemporâneas, que exponenciaram a produtividade do trabalho. Então, essa redução dos trabalhadores fizeram que se desenvolvessem as forças produtivas e aumentassem a produção exponencialmente. Quanto ao extraordinário desemprego dos dias atuais, ele está diretamente ligado aos limites da sociedade burguesa, no interior da qual não há soluções
que permitam inscrever todos os homens e mulheres aptos nos circuitos do trabalho. Sempre foi a própria sociedade burguesa uma população excedente. Então, o que mostra aqui? Que daí vocês podem perguntar, então, tipo, naquele período não deveria ter deveria ter pouco desemprego. Então, hoje tem muito desemprego por causa dessa sociedade burguesa, que implica tudo isso. Então, ele mostra que o quê? Que a população excedente era a própria sociedade burguesa, mas que existiam pessoas suficientes para trabalhar dentro desse quadro de teoria do valor-trabalho. Então, levado a um extremo para o qual essa sociedade não tem outra proposta a não ser o terceiro setor ou a pura e simples assistência social. Então, o que acabou acontecendo? Que a sociedade burguesa continuou sendo burguesa e esses trabalhadores que foram perdendo desemprego, ou seja, que não entraram dentro dessa sociedade do conhecimento, acabaram tendo que partir para o terceiro setor, ou seja, precisar de assistência social, precisar de ONGs, precisar de pessoas que auxiliem ela a poder sobreviver, porque não tinham mais o trabalho. Então, basicamente, se eles mostram que se a teoria do valor-trabalho não deu certo, não se firmou, então houve a necessidade de uma criação de um terceiro setor para ajudar essas pessoas, entende? Então, é um extremo que a sociedade não estava preparada. Então, tipo, não geraria essa crescente desemprego, mas não teria, vamos dizer, a quantidade de subsistência e de sobrevivência para todo mundo. Eu até fiz aqui um adendo para a gente entender melhor o que faz parte do terceiro setor, o que não é, para a gente poder fazer essa relação entre a sociedade burguesa e os trabalhadores, ok? Então, a expressão do terceiro setor é o resultado de uma divisão criada nos Estados Unidos, que, em primeiro setor, é constituído pelo Estado, então, como se fosse uma divisão. O primeiro setor seria o Estado, o segundo setor pelos entes privados que buscam fins lucrativos, que são as empresas que estão produzindo e se desenvolvendo para terem fins lucrativos, ou seja, o mercado, e o terceiro setor, que é formado pelas organizações privadas que, sem fins lucrativos, prestadores de serviços públicos, que são as conhecidas ONGs. Então, embora o termo terceiro setor seja o mais utilizado no Brasil, é importante ressaltar que essa divisão pode transmitir uma ideia equivocada, de que o primeiro setor teria mais importância que o segundo, e o segundo mais que o terceiro. Nesse ponto de vista, mostra que o terceiro setor está igual, da mesma forma, que o Estado e com o mercado, porque ele está ajudando as pessoas que não se enquadram, que não são atendidas pelo Estado e que não estão enquadradas no mercado. Então, o terceiro setor apoia essa parte da população. Então, o terceiro setor seria um conjunto de atividades voluntárias desenvolvidas em favor da sociedade por organizações privadas não governamentais e sem objetivo do lucro, independentemente dos demais setores, Estado e mercado, embora com eles possam firmar parcerias e deles possam receber investimentos. Então, por mais que eles não estejam diretamente ligados ao Estado e ao mercado, mas muitas vezes eles recebem auxílio desses dois pontos para ajudar as pessoas. Então, note que o quê? O que a gente pode perceber dentro dessas últimas aulas até chegar hoje? Que houve-se, sim, a criação de uma sociedade burguesa, quando a gente vai analisar a história do pensamento econômico, que essa sociedade burguesa, junto com os capitalistas, foram se desenvolvendo, e eles só foram desenvolvendo dado ao trabalho das pessoas. Então, se não fosse o trabalho das pessoas inseridos nessa relação da sociedade, dificilmente a classe capitalista e burguesa continuasse se desenvolvendo dentro de uma sociedade. Então, o homem estava ali dentro de suas habilidades e dos seus conhecimentos necessários, conseguiu desenvolver a sociedade burguesa. Mas com o passar do tempo, eles começaram a perceber que esse trabalho não era tão valorizado quando se você fosse colocar um preço num produto, quando você fosse atribuir um valor a ele. Então, não era somente o trabalho do homem inserido dentro dessa economia que ajudaria ela a desenvolver. Então, os capitalistas começaram a perceber que quanto mais eles produziam, mais eles podiam gerar lucro. Então, se reduzisse essa questão do valor trabalho inserido, ele conseguia gerar mais lucro dentro da economia. Dessa mesma forma, foi se reduzindo cada vez mais a teoria do valor do trabalho e crescendo a teoria do conhecimento, da economia do conhecimento, de que
essas pessoas tinham que se adaptar às novas situações, aumentar o conhecimento, para elas continuarem trabalhando dentro da economia. Só que dentro desse contexto, muitas pessoas não conseguiram acompanhar. Então, foi a necessidade até da criação de um terceiro setor, que é um setor de assistência social, para ajudar essa parte da sociedade que não se adaptou a esse desenvolvimento, essa mudança de teorias e de conhecimento. Então, em ambas as alternativas, apenas elas sinalizam o quanto essa sociedade já não pode responder de forma progressista e humanizadora aos problemas que ela mesma engendra, que ela mesma faz. Então, vamos se dizer que, desse ponto de vista sociedade, o autor mostra para a gente que ela mesma não responde com a forma que ela foi se desenvolvendo. Então, ela mesma teve que criar setores para poder apoiar pessoas, porque ela não quis que essa sociedade do valor-trabalho, que essa teoria do valor-trabalho se continuasse. Então, analisando como ciências sociais, em face aos limites da sociedade burguesa, não contribui para uma crítica, mas ao contrário, eles colaboram para desqualificar o trabalho como se fosse um valor superado. Ou seja, se a gente olhar frente à teoria do valor-trabalho, essa sociedade, vamos dizer, do conhecimento, realmente ela desqualifica o trabalho. É isso que ele está dizendo. Então, tipo, como eu não quero que o valor-trabalho seja um ponto exaltado na produção de um produto, então eu vou desqualificar ele. Eu vou diminuir essa teoria para que eu possa realmente aumentar essa outra. Esse fato é expresso através de uma legítima função de sua crença de desvalorização do trabalho. Ou seja, é como se a burguesia não acreditasse, tivesse essa descrença de que o trabalho não é o que gera valor dentro de um produto. E sim, que seriam os outros pontos que desenvolveram o conhecimento, a tecnologia, que vão atribuir, vão produzir em maior escala e desenvolver mais a economia. Certo, pessoal? Vou voltar aqui. Então, dessa forma, que a gente consegue perceber é que são dois pontos muito distintos, muito diferentes, né? Duas teorias muito diferentes. Então, principalmente, a que valoriza muito o trabalho e a que tenta não valorizar. Então, se fosse pensar de uma linha de raciocínio, a gente podia pensar que a teoria do valor-trabalho ela vai elevar cada vez mais a importância do trabalhador, mas o lucro e o desenvolvimento não seria tão grande. Ele ia, como diz o Wellington, crescer em taxas decrescentes. E com a teoria do conhecimento, eles conseguiram crescer as economias, mas eles precisaram ajudar essa parte da população que acabou não acompanhando tudo isso, certo? Bom, a aula de hoje a gente fica por aqui. Eu vou ficar com vocês um pouquinho mais para a gente tirar as dúvidas e continuar conversando. E na próxima aula a gente continua a comentar esse ponto de desenvolvimento, ok? Gente, muito obrigada e até a próxima.